A gente começa a edição de hoje do Repórter Brasil indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O ministro conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre a suspensão de aulas presenciais, normas de segurança nas escolas que voltaram a receber alunos e ainda sobre o acesso à internet. Vamos até lá então acompanhar ao vivo essa entrevista. E para falar sobre as ações dessa área fundamental para o desenvolvimento do país e as medidas durante a pandemia, a gente conversa ao vivo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Boa noite, ministro. Eu queria já perguntar para o senhor, para contar para a gente um pouquinho da sua trajetória até chegar ao MEC. Bom, para mim é uma alegria poder participar desse programa. Eu que na minha adolescência, na minha vida, sempre escutei, quando viajava, o programa Voz do Brasil, com outro formato, naturalmente, mas eu vim parar aqui no MEC de uma maneira muito inusitada. Foi um convite muito direto do senhor presidente da República. Eu já estava participando do governo, por assim dizer, através de um trabalho voluntário que fazia na Comissão de Ética Pública. E essa comissão era formada por 7 integrantes e tinha como objetivo julgar possíveis infrações éticas dos senhores ministros e da alta administração. E por esse contato, durante o mês de julho, um pouquinho antes, eu recebi uma ligação com um desafio muito grande do presidente, me convidando para participar. Por isso estou aqui. Ministro, os desafios não param por aí, né? Estamos em um momento em que estados voltaram a suspender as aulas presenciais, seja em escolas públicas, privadas e universidades. Qual é o posicionamento do Ministério, ainda mais nesse início de ano letivo, e o que tem sido feito para garantir que os estudantes retornem às aulas com segurança? Desde o início, a nossa ideia era poder proporcionar aos estudantes um retorno seguro. A volta às aulas não é uma volta a qualquer preço, com sacrifícios e tudo mais. Não é verdade. Na verdade, o que acontecia e que acontece é que os integrantes do MEC, assim como eu, todos temos famílias e nós queremos preservar e dar segurança. Mas nós, como MEC, também tínhamos que apontar uma direção para o mundo da educação. Então, nós estabelecemos um retorno gradual, observando que o Brasil é um país continental e que existem diferenças nas condições sanitárias no norte e do sul. E a minha orientação é que retorne sim, esse é o ponto, mas, claro, observando as questões os protocolos de biossegurança. Ministro, sobre esse mesmo assunto, eu queria perguntar para o senhor em relação às universidades e institutos federais. Como é que está essa negociação para a volta às aulas presenciais? Então, vale lembrar o seguinte, que hoje nós somos 69 universidades federais no Brasil. Essas universidades, elas se desdobram em 281 campi. Institutos são, vou falar de maneira genérica, 40, que se desdobram em 663 campi. Então, a educação, o MEC vou usar essa palavra, um festival de descoberta. Muita coisa que o Brasil não sabe. Por exemplo, as universidades são mais conhecidas, mas eu quero falar um pouquinho dos institutos. Só en passant, os institutos são alguma coisa que eu fiquei muito admirado ao eles trabalharem com a formação técnica dos brasileiros. E é isso que nós estamos querendo enfatizar na nossa estadia no Ministério da Educação. Existe um prazo para esse retorno às aulas? O prazo, nós não temos um prazo, porque, como eu falei, depende muito da situação local. Ninguém esperava um recrudescimento da maneira, mas eu acredito que com o advento da vacinação, nós vamos ter logo condições de retornar com bastante segurança. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho ainda no contexto da pandemia. Veio à tona a questão dos professores, alunos terem acesso à internet, né? Principalmente no ano passado, para as aulas remotas. Como é que o Ministério tem investido nesse assunto de acesso à internet nas escolas públicas? Olha, nós trabalhamos muito fortemente com relação a essa questão das escolas,
E nós temos um projeto que é denominado Educação Conectada. O ano passado, nós investimos perto de 250 milhões de reais dos impostos, com mais de 76 mil escolas atingidas em mais de 5 mil municípios. Então, nós fazemos uma parte. Agora, vale lembrar que na esteira da argumentação de que a escola pública ela não tem, por exemplo, os alunos não têm a mesmo acesso à educação e, sobretudo, quando aconteceu agora o Enem, em que muitas pessoas argumentaram comigo a respeito das oportunidades serem diferentes para alunos oriundos de escolas públicas que não tinham a mesma plataforma, nem o mesmo acesso. Além de tudo que nós fizemos, como disponibilizar 400 mil chips para alunos de baixa renda, vale lembrar uma lei que regulamenta o acesso do aluno oriundo de escola pública, que dá a ele 50% das vagas em escolas públicas. Então, por assim dizer, o aluno de escola pública, ele disputa com o aluno de escola pública, para ter um pouquinho de equidade e equilíbrio nesse certame de acesso às universidades federais. Ministro, o senhor estava falando dos institutos de formação profissional. Eu queria também continuar falando sobre isso. Os dados do último censo escolar revelaram um aumento no número de matrículas na educação profissional. Qual é o investimento do Ministério para que mais jovens tenham acesso a essa forma de qualificação para o mercado de trabalho? Eu gostaria de registrar que quando o senhor presidente da República me convidou, ele me fez um pedido, na verdade desdobrado em dois com relação à educação. Em primeiro lugar, ele pediu que eu desse mais atenção às crianças. E, em segundo lugar, ele insistiu comigo na questão dos cursos profissionalizantes. Nós estamos cansados de ver notícias de pessoas que têm os diplomas, são bacharéis, mas com todo o respeito que eu tenho à profissão, tornam-se motoristas ou alguma coisa. Não há lugar de colocação. Enquanto que o Brasil, ele carece de bons técnicos e de pessoas de nível médio que possam atuar de uma maneira mais eficiente. Essa semana passada, eu fui convidado pelo embaixador da Alemanha, estive com ele lá. O grande segredo da Alemanha é exatamente a escola técnica. E ele prometeu que vai nos auxiliar, nos ajudar no empreendimento, pelo menos um empreendimento numa escola brasileira que possa ter aí a língua alemã também junto, mas nessa área técnica. Ministro, vamos falar um pouquinho do Fundeb. No final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também de valorização dos profissionais da educação. Pelas novas regras, esses investimentos devem aumentar. Como é que está a posição do Ministério? O que isso vem de encontro à política de valorizar a educação básica no país? Exatamente. Olha, o que acontece, Nazi, é que no Brasil a política que respeito, eu não sou de estar aqui olhando para retrovisor, mas com o aumento das escolas e das universidades federais, o que nós fizemos numa construção é encher o território nacional de telhados numa obra, numa construção. E para a gente construir uma casa ou alguma coisa assim, nós começamos pelo alicerce. E o que eu quero exatamente é isso, é poder voltar um pouquinho e olhar para o alicerce. O alicerce está na educação básica. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ler e escrever e a ter condição também de fazer execuções, pelo menos as 4 operações matemáticas. E isso não estava acontecendo a contento. É por isso que a ênfase nossa está na educação básica com relação à educação, mesmo à alfabetização e dar a eles condições mínimas para que eles possam, então, poder ter essas ferramentas para poder depois fazer as escolhas que quiserem. Ministro, isso está diretamente ligado a professores. Quais são os planos do Ministério para a valorização desses profissionais? A questão do Fundeb foi exatamente isso. O Fundeb, ele dá um salto de qualidade em termos de recursos. O que nós temos que fazer, esse novo Fundeb, 2 pontos nós levamos em consideração. Primeiro,
que a gente pudesse ter maior controle na ponta. Que, infelizmente, nós temos notícias, e vocês também têm, de desvio de recursos, desvio com a merenda, desvio do livro didático, enfim, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Nós vamos ter um controle maior. Para vocês terem uma ideia, em 7 meses, com a ciência e com a aprovação do senhor presidente, que faço questão de sempre salientar, nós enviamos ao Tribunal de Contas da União 247 prefeituras para uma tomada de conta especial. O que isso quer dizer? Que o MEC enviou dinheiro para uma prefeitura e pedimos a prestação de contas. Eles não prestaram devidamente ou deram de ombros. Aí o MEC entra novamente em cena para que possa auxiliar, caso seja uma falha, até uma incompetência administrativa na prestação devida da conta. Se não há resultado, passamos para o CGU. A CGU, então, ela verifica, volta ao campo novamente. Por quê? Por que eu estou falando nisso? Para que vocês saibam que nós estamos derramando dinheiro, recursos lá na ponta, mas a nossa cobrança vai ser direta. A CGU volta para mim e diz assim: ministro, há indícios sérios. Eu não estou dizendo que são culpados. Então, vai ao TCU, agora sim, e o TCU vai chamar esses gestores para que eles possam prestar a conta devida no seu devido tempo.